Então, quando eu fiz teologia, 4 anos, e tive professores reformados, professores renovados, professores que já foram presbiterianos, batistas, luteranos, etc., sempre eu cresci tendo uma percepção da Igreja Católica nestes termos. No entanto, no início, eu comecei a assistir, na condição de secretário, eu comecei a assistir alguns vídeos do Padre Léo. Uhum. E eu dava muitas gargalhadas. É muito bom, e, né? querendo ou não, eu comecei a ter uma percepção da Igreja Católica um pouco diferente, por conta do Padre Léo. Sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do Aquinotalks, o podcast católico que fala sobre fé, teologia, história e filosofia, além de outros temas relacionados à igreja no Brasil e no mundo. Meu nome é Lucas Simonetti, eu sou o host desse programa e é uma alegria ter todos vocês conosco nessa nossa 8ª edição. Hoje nós temos um convidado super especial, ele que é professor de filosofia e literatura, fundador da Bistrong, em parceria com a Karine Skandar, que é uma comunidade que conecta jovens, forma empreendedores e resgata crianças em situação de rua, tanto em São Paulo quanto no Haiti. Seja muito bem-vindo, Samuel Barreto, é uma alegria ter você conosco na nossa 8ª edição. Muito obrigado, é uma honra incomensurável estar aqui. Meu nome é Samuel, eu nasci no interior de São Paulo, Caçapava. Meus pais de família humilde, meus pais são evangélicos, meus tios, a minha família inteira é evangélica. Eu nasci no berço evangélico. E aos 17 anos eu vim morar aqui na capital de São Paulo, na casa dos meus tios. Eu frequentei a Assembleia de Deus, me casei, nasceu meu filho e surgiu um interesse muito grande em fazer teologia. Na verdade, eu estudava na Universidade de São Francisco, a USF, que é fundada por franciscanos, ali na região do Pari. Fiz 1 ano de Direito. E numa aula de Direito Civil, uma chama queimou no meu coração e disse assim: Samuel, larga tudo e vai fazer teologia. E eu queria muito fazer teologia católica. Eu cheguei, inclusive, a ir à Universidade de Assunção, se eu não me engano, e pedi que me dessem lá um histórico, verifiquei o histórico de ponta a ponta, fiquei muito encantado, mas tinha um amigo meu de infância, chamado Clayton, ele falou assim: Samuel, vamos estudar no Seminário Batista Nacional. Eu aceitei e eu entrei no Seminário Batista. No Seminário Batista, eu estudei 4 anos de teologia, me formei, fui convidado para ser secretário. Secretário, o pastor Enéas Tonini, que foi um pastor que iniciou a renovação dos batistas tradicionais, dos batistas renovados aqui no Brasil. Ele foi um dos fundadores do Colégio Batista de Vila Mariana, participou de uma conferência com o Billy Graham. Não sei se você já ouviu falar, um grande pregador americano que já chegou até a ser conselheiro de presidentes americanos. E ele me convidou para que eu assumisse a cadeira de filosofia medieval cristã, na área de filosofia ali no Seminário Batista. Então eu comecei a minha vida de professorado no seminário. Eu fui crescendo, ganhando um certo prestígio, até que eu fui eleito diretor pedagógico do Seminário Batista. Então, naquela ocasião, eu tive muita influência de grandes pastores batistas com formação na USP, formação na Universidade Federal de São Paulo, formação em outros lugares, e também inseridos muito na tradição reformada daquele período. Bom, qual ano que foi mais ou menos isso? Foi mais ou menos, eu entrei em 2008, me formei por volta de 2011. Tá. Né? Pessoal, só explicando um pouco aqui para vocês, o Samuel, ele tem uma história de vida extremamente forte, tá? Então, a gente acabou conversando aí nas redes sociais e a gente trouxe ele aqui justamente para falar um pouco de como que é essa história. Passa por conversão, passa por altos e baixos e tem agora vamos dizer assim, a sua desenvoltura
última com a criação dessa comunidade, né, a Be Strong. Então o Samuel ele vai vir falar justamente um pouco disso, né, de como que foi a vida dele, todo esse testemunho de conversão e de vida, que é extremamente forte, né, e com isso a gente vai poder conhecer um pouco mais desse projeto, um pouco mais de você. Sim. E agora você está falando um pouco de como está sendo, né, justamente esses anos que vão até mais ou menos 2011. Isso. Né? Mas você até citou, né, você vem de berço evangélico, etc, mas como que foi, acho que dando até um passo atrás, antes da gente chegar nessa parte de formação, como que foi a sua infância? A sua infância, ela foi uma infância muito voltada para a religião, ou um pouco desconectada? Como que foi? Como que nasceu esse intuito para buscar Deus? Eu sei que você começa ali no protestantismo, posteriormente vai para o catolicismo, mas como se deu isso de fato na sua infância? Tá. Para a gente fazer todo um trajeto. Sim, tá? Um trajeto. Bom, como eu havia dito, eu nasci em Caçapava, que é interior de São Paulo, Vale do Paraíba. Os meus pais são de berço evangélico. Tá. Então, desde cedo, eu fui incentivado a frequentar a igreja evangélica. Frequentei a escola dominical, como nós chamamos, fui para o grupo de crianças, grupo de adolescentes, grupo de jovens, frequentava assiduamente todos os domingos, campanhas de oração, subir ao monte para orar. Então, assim, a minha infância, ela foi profundamente mergulhada, né, é tão uma redundância profundamente mergulhada, mas assim, ela foi imersa no pensamento evangélico, né? A minha avó, o meu avô, os meus tios, meus amigos. Então, assim, eu tenho 41 anos, destes 41 anos, 37 anos e 9 meses, eu tive toda uma formação, tanto acadêmica no seminário, quanto religiosa, eu fui tanto assembleano quanto batista, imersa no contexto evangélico brasileiro. Tá. Eu nunca havia assistido uma missa, eu não sabia nem como mexer em um terço, por onde começava. Sabia muito pouco sobre a história dos santos, um ou outro. Para mim, como eu me formei no Seminário Batista Nacional, portanto de cunho reformado, nós sempre tivemos uma concepção da Igreja Católica como uma instituição, primeiro, que se perdeu ao longo dos séculos. Segundo, que deturpou em muitos aspectos as escrituras. Terceiro, inseriu imagem de escultura, portanto caiu na idolatria. Uma igreja que muitas vezes não abre para o diálogo. Então assim, veja, eu estou falando da Igreja Católica a partir da lente de um protestante zeloso, um protestante que realmente, na sua percepção, ele acredita que a Igreja Católica ela se corrompeu. Portanto, o católico é o sujeito que adora imagens, é o sujeito que acrescentou textos, livros ao cânon, percebe? Então, assim, é profundamente hierárquica. Então, assim, tem vários problemas. Então, nós partimos da reforma protestante. Lutero, né, ele teve uma ação que para nós foi muito louvável, embora entendamos que houve problemas, houve problemas ao longo do tempo, mas essa é a visão. Então, quando eu fiz teologia, 4 anos, e tive professores reformados, professores renovados, professores que já foram presbiterianos, batistas, luteranos, etc., sempre eu cresci tendo uma percepção da Igreja Católica nestes termos. No entanto, no início, eu comecei a assistir, na condição de secretário, eu comecei a assistir alguns vídeos do Padre Léo. E eu dava muitas gargalhadas. Muito bom, e, né? Querendo ou não, eu comecei a ter uma percepção da Igreja Católica um pouco diferente, por conta do Padre Léo.
Depois eu comecei a assistir alguns vídeos do Olavo de Carvalho e do José Moninasser. É filosofia e literatura. Uhum. E ambos católicos, e isso me trouxe assim Então assim, eu admirava a Igreja Católica no ponto de vista artístico, Uhum. da arquitetura gótica, as catedrais, etc. Mas do ponto de vista teológico, jamais, em hipótese alguma, eu pisaria numa igreja católica, tendo em vista que tão logo eu fizesse isso, eu incorreria em erro. Então nunca assisti uma missa, nunca pisei na igreja católica e nunca quis contato. Bom, quando eu me formei, me tornei secretário, professor e diretor pedagógico, me abriu uma janela para um outro mundo, que é o mundo acadêmico. Então eu prestei vestibular e entrei na USP, na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, no campo de Guarulhos. Uhum. Ao chegar lá, eu tive contato com um professor chamado Plínio Smith. O Plínio Smith, ele foi aluno do professor Oswaldo Porchat, que inaugurou o ceticismo pirrônico numa aula inaugural na USP. Uhum. E o Oswaldo Porchat estudou com o Victor Goldschmidt, na França. Então veja, Victor Goldschmidt, Oswaldo Porchat no Brasil e Plínio Smith. E quem que era esse Plínio Smith? Que tradição que eu me refiro? O Oswaldo Porchat, ao estabelecer o ceticismo pirrônico, foi o professor, né, o orientador do Plínio Smith, que foi o meu professor. E eu me encantei com o ceticismo. Então eu comecei a ler Agripa, Sexto Empírico, a Diógenes de Laércio, que falava sobre o Pirro, que foi o fundador do ceticismo, Arcesilau, Carnéas, quando introduziu o ceticismo na Academia de Platão. Eu me apaixonei pelo ceticismo. E ali a minha fé começou a desvanecer, porque eu comecei a colocar em xeque a própria Escritura Sagrada, a divindade de Jesus Cristo. Então chegou um período em que eu dava aula no Seminário Batista, Uhum. tinha um poder persuasivo grande sobre os alunos, mas era apenas teatro. É como se eu ensinasse a Ilíada de Homero. Na aula, eu demonstrava como Atenas desceu no campo dos aqueus, mas quando saía eu sabia que aquilo era uma bobagem descomunal, que aquilo não havia existido. Então eu comecei a viver uma vida de teatro. E nesse período em que eu assumi como secretário, como professor, e entrei na Unifesp, eu comecei a usar drogas. Nossa. Comecei a beber discretamente, fumar discretamente, me envolver. Isso mais ou menos com quantos anos? Nesse período já, eu acho que eu tinha o quê? Hoje eu tenho 41, eu tinha comecei acho que com uns 34 anos, mais ou menos. Tá? Normalmente o pessoal começa mais jovem ainda, né? Não, mais jovem, na minha adolescência eu cheguei a usar drogas também. Tá. Né? Na adolescência eu me envolvi com drogas, mas assim, era mais maconha. Tá. Né? Vendi drogas também. Uhum. Aí teve muito problema com biqueiras, com boca de fumo, Uhum. né? E aí entrou a polícia, entrou tiroteio, entrou um monte de coisa. Nossa. Eu era muito jovem, Uhum. inexperiente. O PCC não tinha chegado ainda no interior de São Paulo. Aí eu falei assim, bom, isso aqui não é pra mim. Eu fui pra São Paulo, capital, na casa dos meus tios, que me acolheram. Quando eu vim, eu tinha feito a 8ª série 3 vezes, pra você ter uma noção. Uhum. Né? Eu fui fazer a 4ª série, a 8ª série já maior de idade em São Paulo. Bom, nesse período que eu comecei a usar drogas, eu me decepcionei com algumas questões ali da Unifesp. E aí eu prestei o vestibular e entrei na USP para estudar filosofia e literatura. Passei, entrei e a minha vida começou a cair profundamente. Assim, eu não tinha mais princípios morais. Eu não tinha mais freio. Porque o ceticismo teve uma influência tão grande na minha vida que não havia mais verdade. A verdade para mim era inalcançável ou inexistente. Então eu vivia de acordo com os sabores dos encontros da vida. Uhum.
Só que o problema é que eu fui usando drogas, fui aumentando as doses, e eu fui me perdendo. Nisso eu acabei adulterando e eu me afundei tanto, que em pouco tempo, tão logo descobriram que eu usava drogas, para efetivamente a minha queda, passaram-se 6 meses. Em 6 meses, eu perdi minha família, meu filho, meu casamento, casa, emprego, reputação, o prestígio dos meus diretores, que eram meus amigos, o respeito dos meus alunos. Ou seja, quem é o Samuel? Samuel é um adúltero, um viciado em drogas, um desprovido de capacidade cognitiva. Um diretor uma vez me chamou, eu pedindo ajuda. Ele falou assim: Samuel, hoje você, para nós, é análogo à mulher pega em ato a mulher adúltera. Você é como se fosse um leproso. Nossa. Aquilo me doeu fundo. Então eu não acreditava mais em mim. Então em 6 meses eu perdi absolutamente tudo que você possa imaginar. Aí eu fui expulso do Seminário Batista. Uhum. Pelos meus pecados, pela minha culpa, pela minha tão grande culpa, pela minha incompetência. Eles agiram da maneira que eles acharam que tinham que agir, porque é os recursos que eles tinham no momento, eles nunca tinham lidado com essa situação. Bom, eu fui para o interior de São Paulo. Eu chorava horrores. Eu tentava ajuda, eu não tinha forças para conseguir. Porque o meu mundo caiu. Sem apartamento, sem carro, sem família, sem filho, sem reputação. O meu nome se disseminou para todos os seminários batistas. Samuel não presta. Fui no seminário, me afundei em drogas. Para amortizar a dor, você entende? Da perda. Uhum. E eu me lembro que quantas vezes na rua eu gritava: Senhor, olha a situação em que eu me encontro. Sabe, com raiva, com ódio. Aí a minha irmã, ela me fez um convite. Você, Samuel, você quer passar um tempo no Rio de Janeiro? Uma tentativa de me salvar. E eu fui morar no Rio de Janeiro e ela morava no 3º andar. De um lado tinha a comunidade Morro do Adeus, Complexo do Alemão, Jacaré e Jacarezinho. Eu nunca tinha visitado o Rio de Janeiro na minha vida. Só que eu estava tão desiludido, tão desguarnecido, que às 4 horas da manhã eu me lembro que o BOPE invadiu o morro. E lá é assim, se o BOPE sobe atirando, os traficantes descem atirando. E é bala pra cá, bala pra lá. Eu me levantei calmamente, me troquei e falei assim: eu vou sair. A irmã disse: mas como que você vai sair no meio do tiroteio? Eu queria tirar a minha vida, mas eu não tinha coragem de tirar a minha própria vida, mas eu tinha coragem de me colocar numa situação em que atirassem. Então eu passei ao lado do tiroteio e fui na favela do Jacarezinho pegar drogas. Você veja, eu não conhecia as favelas, eu nunca tinha andado no Rio, e eu comecei a andar favela do Jacarezinho, Complexo do Alemão, Morro do Adeus, eu andava com sotaque paulista, não estava nem aí. Nesse momento, eu decidi retornar para São Paulo. Chegando em São Paulo, eu não tinha onde morar. E eu me lembro que, na ocasião, a minha irmã me ajudou muito, porque ela veio a São Paulo e ela tentou conseguir um lugar para que eu morasse ali no CRUSP, clandestinamente.
Então eu batia, pedia que as pessoas me deixassem entrar, ninguém deixava. Ela é muito bonita, uma mulher de altíssimo capital estético. Eu me lembro que ela chegou, bateu numa porta e saiu um rapaz chamado Lucas. Aí você, olha, eu quero tanto morar aí, você pode me ajudar? O rapaz, não é claro. E aí eu falei assim, não é pra mim, é pra ele. Eu tava escondido atrás, eu entrei. Eu fiquei clandestinamente um tempo ali. Eu morei em vários lugares. Bom, nesse período em que eu morava no CRUSP, eu fui convidado para participar de um debate sobre educação com um professor Sérgio Ribeiro, que foi o coordenador do departamento de história da Universidade de Mackenzie. Eu estava completamente destruído. Não tinha nem condições de participar do debate. Mas eu fiz o possível. Fui, participei mesmo usando drogas, mesmo magro. E o que aconteceu? Eu comecei a frequentar as ruas, morando assim em quartinhos, eu comecei a frequentar a Cracolândia, que ficava ali no Minhocão. A Cracolândia se dividiu, ficou uma na Luz, outra ali no Minhocão, em frente à estação Santa Cecília. E eu comecei a frequentar ali, passava madrugadas e madrugadas, ficava entre a Luz e a Cracolândia, entre a Cracolândia da Luz e a Cracolândia do Minhocão. E eu fiquei magro, cansado, barbudo, e eu me lembro que eu falei assim, poxa, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir. E eu fui para casa dos meus tios, pedir ajuda. Quando eu cheguei lá, os meus tios me acolheram. A primeira providência que eles tomaram foi me dar um banho, trocar minhas roupas, me dar um local para dormir. E minha tia e a minha avó são pessoas muito espirituais, são evangélicos, né? Nasceram na igreja evangélica. Minha tia é uma mulher de muita oração. E minha tia falou assim, filho, a tia te ama e nós vamos fazer uma campanha de 30 dias de oração por você. Às 10 horas da noite. E eu quero que você esteja aqui. Você veja que maturidade dessa mulher, né? De vencer as batalhas da vida com os joelhos no chão. E nós ficamos orando 30 dias. E eu oscilava. Eu saía na rua, ficava 7 dias na rua, andando de favela em favela, dormindo na rua, dormindo no chão, usando drogas, bebendo. E quando eu não aguentava mais, eu retornava. Aí eu ficava em casa, descansava, participava das orações. Depois eu ficava mais 3 dias na rua, 2 dias na rua, 7 dias na rua. Eles não aguentavam mais. Porque eu estava totalmente desacreditado de mim. E nesse período de oração, Deus me deu vários sonhos, mas 2 eu vou compartilhar com você aqui. Veja que interessante, né? Um homem cheio de pecados, um nada, um lixo humano, desprezível, em que as pessoas criam distância. Eu mesmo olhava para mim e me via como um leproso. De madrugada, eu sonhei que eu estava em uma orquestra. Olha para você ver os detalhes. Que eu sonhei que eu estava numa orquestra da Assembleia de Deus. E esta orquestra, ela estava se preparando para tocar. Algumas pessoas estavam afinando o violino, outros preparando o teclado, outros colocando o violoncelo, outros chegando. E eu observando aquilo, eu falei assim, mas eles estão se preparando para tocar? E quando eu olho para o lado, para frente, eu vejo que há um altar gigante e uma pessoa sobre o altar que eu via do queixo para baixo, louvando com uma autoridade indescritível. E quando eu olho para frente, eu vejo que há um corredor gigante, enorme, de mármore, que na minha frente havia uma orquestra de mulheres altamente organizadas, sincronizadas, em sintonia com o homem do altar. Só que esta orquestra, a sensação que eu tive é que ela estava há séculos ali, há anos ali, louvando com o homem do altar. E aí eu me perguntava, do lado assembleano, mas por que
os assembleanos não estão em sintonia com o homem do altar. E nesse momento uma voz me diz assim: Samuel, passa para o outro lado. E quando eu atravesso para o outro lado, as pessoas que estavam do lado aqui dos assembleanos diziam assim: nossa, o Samuel atravessou. E eu ficava de frente com essas irmãs e eu via que elas estavam tipo com aquele lenço amarelo, azul, enroladinho, com aquelas camisas sociais assim, idênticos a que as missionárias da Missão Belém usam, mas eu não sabia disso. E nesse momento o meu sonho acabou. E eu não entendia. Eu não entendia quem era esse grupo gigante, entende? Bom, continuei na mesma vida. Passaram-se alguns dias, eu tive um outro sonho. Eu sonhei que me colocavam em uma perua branca, me levavam para um sítio, e nesse sítio havia várias casas. Quando eu entrar na primeira casa, eu via pessoas sentadas em cadeiras de plástico, daquelas simples, antigas, às vezes tinha até meio riscadas, em círculo. E eu imaginava que se tratava de uma reunião. Quando eu ia entrar, uma voz me dizia: aqui não. Então eu me dirigia numa segunda casa e eu via a mesma cena. E a voz me dizia a mesma coisa: aqui não. Então eu ia caminhando no centro desse sítio e eu via pessoas de chinelos, roupas simples, cabelo e barba por fazer, magras. E eu ia pedindo para que essas pessoas patrocinassem o meu projeto e todas diziam não. E eu era acolhido na última casa desse sítio. E de repente emerge um homem de terno e gravata e me diz assim: Samuel, sente-se aqui que eu vou depositar na sua conta R$130 mil. E eu me sentava e ficava olhando e falei assim: mas onde eu estou e por que eu pedi para que essas pessoas patrocinassem o meu projeto? E aí o sonho acabou. E veja que interessante. Alguns dias depois, um irmão presbítero da Assembleia de Deus, chamado irmão Renato, foi lá em casa, bateu palmas e falou assim, ó: Rosinelli, eu preciso muito falar com seu sobrinho. Eu morava em cima, no sobrado, na casa da minha avó, minha tia Nelly, meus primos moravam embaixo. Eu desci e ele falou assim: jovem, eu estava orando e jejuando por você. E Deus me deu uma visão. Deus me mostrou você no alto de uma montanha, num lugar cheio de mato, árvores, verde, e sua tia embaixo. Olha que interessante. Minha tia aqui e eu aqui. E Deus manda te dizer, jovem, Ele vai te tirar daqui, desta casa. E foi embora. Eu continuei indo pra rua, usando drogas, bebendo. E aí eu tomei uma decisão. Eu falei pra minha família: olha, eu não acredito mais em mim. Eu não tenho mais jeito. Eu não sou mais aquele Samuel. Eu já perdi tudo. Então, a partir de hoje, eu estou decidido a morar nas ruas de São Paulo. Não se trata em ser uma pessoa em situação de rua. Eu quero morar nas ruas. E eu estava convicto que eu morreria nas ruas frias de São Paulo em uma noite desconhecida. E eu me lembro que eu peguei 10 livros. Um livro que era do Otto Maria Carpo, dentre eles um livro do Novo Testamento em latim que pertenceu ao pastor Ernesto Nini. 10 livros que eu julgava que seriam os meus professores nessa trajetória de rua. Fui pra rua. Fiquei 3 dias na rua. Bebendo, fumando, passando em malocas, em favelas, isso lá na Zona Sul,
Fui descendo Jardim Miriam, Jabaquara, Jardim Selma, fui descendo e andando, tudo a pé, como um andarilho. E eu me lembro que no dia 11 de junho, por volta ali das 10 e pouco da manhã de 2023, portanto, há 3 anos, cansado, abatido, desguarnecido, totalmente desacreditado, magro, eu me sentei na calçada próximo ao santuário de São Judas Tadeu, na zona sul de São Paulo. E eu nunca me esqueço que naquele momento eu me lembrei das palavras de William Shakespeare. O homem que não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Eu abaixei a minha cabeça e falei assim: Senhor, meu Deus, eu perdi tudo. Eu fracassei como pai, fracassei como marido, fracassei como profissional. Eu perdi respeito, eu perdi meu emprego, perdi meu filho, eu perdi tudo. E é isso mesmo. Eu vou morrer nas ruas de São Paulo. E nesse momento, irmão, como chama de fogo, uma voz falou no meu coração: jovem, levanta-te e vá para o centro de São Paulo. Eu sabia que era Deus falando comigo, aquilo foi revigorante. Imediatamente eu me levantei. Fui até o metrô São Judas Tadeu e pedi que me pagasse uma passagem. O meu cheiro era desconfortante às pessoas que estavam dentro do vagão. Mas eu fui. E eu me lembro que eu desci no metrô República. E era próximo às 11h30, meio-dia, que parava um caminhão do governo do Bom Prato. R$1 você pegava uma marmita. Você podia pegar até 2 marmitas, R$2. Eu não tinha R$1 no bolso. Aí eu comecei a pedir para as pessoas que me pagassem uma marmita, me dessem R$1. E uma pessoa falou, me deu. Eu entrei na fila. Quando eu entro na fila, para um homem atrás de mim, um senhor alto, calça jeans, camiseta branca, tênis, bem assim, simples, mas cheiroso, arrumado. Ele falou assim: jovem, eu vejo que você não é de rua. E deixa eu te fazer uma pergunta, olha como que Deus trabalha. O que você acha dos padres? Minha resposta: há padres bons, há padres ruins. Como é típico de qualquer profissão ou de qualquer sacerdócio. Ele disse: pois bem, eu não sou daqui, eu sou de Santos. Olha que lindo. Olha assim como Deus amarra as coisas. Eu sou de Santos. Eu estou aqui na capital de São Paulo porque esse apartamento aqui é meu. Portanto, eu vim a São Paulo apenas para vendê-lo. Ele está em processo de negociação. Assim que acabar a papelada, eu vou voltar para Santos. Então eu pego 2 marmitas aqui, que a comida é muito boa, como, fecho o meu negócio e vou embora. E domingo passado eu estava na Praça da Sé, na Catedral da Sé, e o padre disse que em frente à catedral há um albergue. Por que você não vai lá para você se reerguer? Aí eu peguei a marmita, comi e falei assim: eu vou para a Sé. Fui na Praça da Sé, comecei a perguntar para as pessoas: vocês sabem onde há um albergue aqui? As pessoas me disseram assim: olha, eu desconheço. Aí um policial me falou assim: olha, há um lugar aqui que se chama Missão Belém. Por que você não entra lá? Talvez seja o albergue que você procura. Eu entrei na Missão Belém. Me deram banho, roupas limpas, café da manhã. Me abraçaram, disseram que Jesus me amava. E eu não sabia que eu estava entrando
na Igreja Católica Apostólica Romana. Porque se eu soubesse, eu não teria colocado os meus pés ali. Aí chegou um pastor e me disse assim: Samuel, você vai ficar aqui e nós vamos levar você para um sítio para você fazer uma caminhada com Deus. Aí eu falei: caminhada com Deus? Como ele me disse que eu seria levado em um sítio, eu falei assim: então eu preciso pegar o resto dos meus livros. Isso no dia 11. Eu volto para casa dos meus tios, pego o restante dos livros que eu tenho, durmo mais um dia na rua e entro na Missão Belém no dia 12 de junho de 2023, às 9h11 da manhã. E tudo era novo. Eu não tinha percebido ainda que se tratava da Igreja Católica. Me deram um novo banho, café da manhã, roupas novas, falaram que Jesus me amava, que eu era importante, que Jesus acreditava em mim. E eu falei assim: meu Deus, quanto amor! Me levaram para um quarto, me deram travesseiro, cobertura, mas com todo o carinho do mundo. Me levaram para almoçar. Eu almocei, voltei pro quarto, aí os irmãos chegaram e falaram assim: Samuel, chegou a hora. Você vai fazer uma caminhada com Deus agora. Lembra do sonho da perua branca? Me colocaram em uma perua branca. Me levaram para um sítio. No mesmo dia 12. Quando eu cheguei no sítio, eu vi várias casas, próximo ao Terço da Misericórdia. E lá os irmãos reuniam-se em círculos. Por quê? Rezava-se o terço, lia-se a Bíblia e depois partilhavam as suas experiências. E naquele local era uma região que as pessoas eram resgatadas das ruas. Então os irmãos estavam de chinelo, roupa simples, tinham acabado de chegar da rua, cabelo, barba por fazer magras, porque tinham acabado de ser resgatadas da Cracolândia. Então quando eu cheguei ali, eu vi as casas e eu falei assim: meu Deus, esse é o sítio do meu sonho. E pasme, o pastor falou assim: irmão, eu perguntei assim: pastor, qual casa que eu vou ficar aqui? Essa daqui? Ele falou assim: aqui não, filho. Você vai ser acolhido na última casa desse sítio. Lembra do sonho? A última casa? Bom, eu fui acolhido na última casa. E eu deslumbrado. Só que tem um detalhe. Dia 12 precede a festa de Santo Antônio, que foi dia 13 de junho. Você sabe qual era o nome daquela casa? Casa Santo Antônio? Casa de Santo Antônio. Que coisa, hein? Quando foi no dia 12 para o dia 13, ou seja, a virada do 12 para o 13, eu comecei a relembrar em detalhes todas as problemas. Aí que caiu a ficha que o que eu havia sonhado era Deus falando comigo. Assim, não, pera um pouquinho. Deus me trouxe aqui. Os irmãos não sabem por que estão aqui, mas eu sei, porque Deus me mostrou esse sítio antes mesmo que eu o tivesse conhecido. Só uma pergunta, esse sítio fica onde, mais ou menos? Não é... Tá. Esse sítio, pra você ver que fantástico, esse sítio fica na região de São Bernardo. Tá, no ABC aqui mesmo. Mas assim, lá na divisa de Santos. Tá. Percebe? E chama-se Mosteiro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Tá. Naquele momento, quando eu cheguei no sítio, que eu percebi que o meu sonho havia se concretizado, eu procurei, pela primeira vez da minha vida, eu entrei em uma paróquia. Mas não paróquia não, desculpa, numa capela. Lá havia uma capela. Entrei na capela, procurei a capela que havia. Você veja aqui que quantas barreiras ultrapassadas, né? Eu entrei assim com muita modéstia, a passos lentos. Eu me ajoelhei, olhei para o Cristo crucificado e ao lado Maria, sua Mãe Santíssima. E eu nunca me esqueço desse dia. Eu falei assim: Jesus,
o senhor sabe que para mim, ver a sua imagem crucificada já é um pecado, já é idolatria. Ainda mais ver a sua mãe aqui ao meu lado. Então assim, Jesus, eu não posso negar que o senhor me trouxe aqui. Eu não sei o porquê, mas eu não posso negar que o senhor trouxe, porque o senhor me mostrou esse sítio em sonho. E eu também não acredito na tua mãe, tal como os católicos apresentam. Mas, se o senhor me deu o sonho que eu estaria aqui, que eu era colocado numa perua branca, que eu chegava em um sítio, o sítio é exatamente como eu sou e eu era acolhido na última casa, é porque alguma coisa o senhor quer me revelar. E eu estou disposto a aprender. Eu estou aberto a que o senhor fale comigo. Então eu disse, eis aqui o teu servo, faças de mim segundo a tua vontade. Só que tinha um problema. Veja, por um lado, eu sabia que Deus havia me trazido ali. Mas por outro lado, eu tinha que romper com vários paradigmas protestantes. Uhum. Porque Maria, para nós, para os protestantes, não tem o status que tem nos católicos. E falar com Maria como estátua, já era ver a imagem de Maria já é um problema. E ver Jesus crucificado já para mim era um problema. Então, eu tive que recorrer a veja, tudo isso acontecendo, os irmãos rezando, os irmãos fazendo, porque lá segue um pouquinho, segue a regra de São Bento, né? Uhum. Ore e trabalhe. Ora et labora. Isso, exato. Então, o que eu fiz? Veja bem, veja você. Você vê como que Deus é tremendo, né? Quando eu estava na Unifesp, eu tive um professor chamado Juvenal. Ele traduziu uma obra, que eu não lembro qual agora, de Boécio. Consolação da Filosofia? Consolação da Filosofia, sob a supervisão da Marilena Chauí, que não é uma filósofa que eu tenho grande apreço, mas ela tem muita fama na USP. E veja, de 6 meses de aula que ele me deu, o que ficou gravado na minha cabeça é justamente o que eu ia usar no mosteiro. Que ele contou o seguinte, veja que lindo. Quando pela primeira vez ele foi ler Santo Agostinho, as Confissões, ele disse que ficou impressionado, que ele falou assim, bom, se o nome é Confissões, é porque ele vai me confessar algo. E como eu tenho interesse na vida alheia, eu vou ver quais são os pecados que ele vai narrar aqui. Aí você abre as Confissões de Santo Agostinho. E Agostinho começa com um tratado metafísico. Senhor, eu sou pequeno, tu és grande. Eu sou a parte, o Senhor é o todo. Só que o que eu devo fazer? Se eu o chamo, se eu o invoco, é porque o Senhor não está aqui. E como eu vou invocar alguém que eu não conheço? E como que eu vou louvá-lo? Então ele fica nesse negócio, eu devo chamá-lo, mas se eu chamo, não sei o seu nome. Você percebe? Uhum. Eu devo louvá-lo, o que eu devo fazer primeiro? E do nada, mas assim, do nada mesmo, Agostinho começa a dizer, veja, quando eu era pequeno, eu ria dormindo, mas eu não me lembro. Minha mãe me contou. Quando eu era pequeno, eu caí e me machuquei. Eu não me lembro. A minha mãe me contou. Aí o Juvenal disse que fechou o livro e falou assim, peraí, Agostinho só pode ser esquizofrênico. No entanto, passando um tempo, quando ele foi pegar o texto com mais calma, ele percebeu que tudo estava amarrado. Por quê? Note o seguinte.
A nossa primeira infância, ela não nos pertence. Primeira infância ali, sabe? Você acabou de nascer, ela não nos pertence. Ela pertence a quem a viveu, que são nossos pais ou aquele que te criou, aqueles que te criaram. Eles que registraram na memória tudo o que você fez na primeira infância, porque você não se recorda. À medida que você vai crescendo, os seus pais falam pra você assim: Lucas, quando você era pequeno, você chorava muito. Você chorava tanto que as pessoas não paravam na sala. E à medida que os seus pais contam quem você era, você vai formando a sua identidade. Mas a pergunta é: como eu sei que os meus pais não mentiram para mim? Então Agostinho diz o seguinte: eu acredito nos meus pais porque eles me amam. E quem ama jamais engana. Por isso eu confio. E à medida que Agostinho ia crescendo, uma tia falava assim: Agostinho, quando você era pequeno, você caiu e chorou muito. Agostinho, opa, aquilo que eu não tinha provas, mas acreditei por ter confiado na minha mãe, agora é materializado com provas aqui. Então, eu primeiro criei para depois entender. Eu creio para entender. Primeiro eu tenho que ter uma abertura para o divino. Porque é uma relação entre mim e Deus, ou entre mim e minha mãe, é uma relação de amor, não é uma relação de provas, de premissas sobrepostas que levam-nos a uma conclusão, mas é uma profunda e tremendo amor manifestado. Um exemplo. Eu faço um convite para os pais do meu filho a trazerem os seus filhos para um almoço em casa. Todos eles estão no prezinho. Os adultos estão sentados à mesa e o meu filho com os seus amigos estão ao longe. E de repente instaura-se uma discussão entre eles que é a seguinte: quantos são 3 mais 7? E naquele alvoroço, o meu filho, sem saber a resposta, ele me interpela. E diz: com licença, pai, quantos são 3 mais 7? Mas veja, o meu filho na condição de aluno do prezinho, ele ainda não conhece o conceito de unidade. E sem unidade não há como somar absolutamente nada. Você não consegue dizer quanto que são 3 mais 7 se você não tem a ideia de unidade. Então eu digo assim: filho, 7 mais 3 são 10. Ele volta e diz assim: eu já tenho a resposta. 7 mais 3 são 10. E os amigos, portanto, lhe dizem: como que você sabe que seu pai não mentiu para você? Então, veja que interessante. Ele pensa assim, ele responde assim: o meu pai, quando eu estava com cólica, ele me acolheu em seus braços. O meu pai me deu amor, me deu comida, me levou ao médico, me cobriu. O meu pai sempre cuidou de mim. O meu pai me ama. E ele jamais me enganaria. Eu não entendo como que 3 mais 7 são 10. Mas uma coisa eu sei: eu acredito porque a minha confiança está com base no amor. Tá acompanhando até aqui? Uhum. O que isso quer dizer? Que quando eu estava no mosteiro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, eu não estava entendendo o que me acontecia. Eu não compreendia. Mas Deus sabe o que ele está fazendo. E se ele me trouxe aqui porque ele me ama. Então, o que eu tenho que fazer é ter uma abertura para o infinito. Deu para entender? Sim, sim, claro. Ok. Essa é a primeira providência. Eu preciso crer para entender. Primeiro eu acredito. Deus me trouxe aqui, jamais me enganaria. Então, se ele me trouxe para um mosteiro católico, sendo que há
tantos lugares evangélicos que ele poderia ter me levado, que existem, que são análogos à Missão Belém, é porque ele confia, ele me ama e ele não vai me enganar. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto foi que na Unifesp eu também conheci um livro do professor, lembra do Pliny Smith, Oswaldo Porchat e o Victor Goldschmidt. O Victor Goldschmidt, que é um francês, ele escreveu um livro chamado A Religião de Platão. E há um anexo nesse livro que se chama Tempo Lógico e Tempo Histórico na Interpretação dos Sistemas Filosóficos. E lá ao final do livro, nesse anexo, ele diz o seguinte, que para entender um texto, você precisa refazer o caminho percorrido pelo autor, não como um mestre que julga, mas como um discípulo disposto a aprender com humildade. Entende? Então, o que eu fiz? Eu vou ficar aqui nesse mosteiro católico, porque eu sei que Jesus me trouxe aqui, e eu vou me abrir para entender como que funciona essa oração do terço. Então, eu peguei o terço e eu fui separando o que eu poderia orar, o que eu não poderia orar. É verdade. O que eu fiz? Eu coloquei o terço e falei assim, bom, o creio, eu posso orar? Aí lá, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, posso, porque não há problema. Mas e o termo Igreja Católica Apostólica Romana? O romano não aparece no creio, então o romano é um problema que eu resolverei depois. O creio eu posso orar. Pai Nosso, bom, eu só não oraria se eu tivesse 2 neurônios, porque isso que está no texto bíblico, o próprio Jesus nos ensinou. Ó meu Jesus, tranquilo. Glória ao Pai, tranquilo. Agora, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Posso ou não posso? Posso porque o próprio anjo Gabriel disse isso para Maria. Então está na Bíblia. Lembra que o protestante ressuscita sempre. Isso está na Bíblia. Então eu posso rezar. Agora, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não, isso aqui eu tenho que deixar no estado de hipoqué. O que é estado de hipoqué, né? Os gregos falavam o seguinte, o ceticismo pirrônico. Quando você tem argumentos com a mesma força persuasiva em que você não consegue dar assentimento nem para um nem para outro, você fica num estado de hipoqué, ou seja, suspensão do juízo. Eu não darei o meu assentimento nem a favor e nem contra, mas eu continuarei investigando. Então veja que interessante, quando eu ia rezar o terço, veja, tudo isso passou pela minha cabeça. Quando eu ia rezar o terço, eu rezava, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, depois, Pai Nosso que estás no céu, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, com todo fervor. A segunda parte, eu orava perguntando, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Mas assim, essa parte eu fazia com muita honestidade. Porque lembre-se, o que o Victor Goldschmidt me ensinou? Quando você não entende algo, você tem que refazer o caminho percorrido pelo autor, não como um mestre que julga. Tá errado, mas como um discípulo disposto a aprender. Então, as perguntas que eu fazia é para o próprio Jesus Cristo me explicar. Tão logo eu resolvesse a segunda parte do Ave Maria, já estaria resolvido o Salve, a Salve Rainha. Então veja, se você pegar o terço inteiro, se você parar para pensar mesmo, o problema do protestante é a segunda parte.
Se ele resolve a segunda parte, automaticamente o Salve Rainha está resolvido. Então veja, eu fiz mais ou menos aquilo que o Aristóteles me ensinou, né? De vida para governar, eu dividi para entender. Então eu peguei tudo no texto que era possível rezar sem inferir a minha sensibilidade protestante e resolver com toda a honestidade do mundo a segunda parte do Ave Maria. De todo o meu coração. Com o auxílio de Deus. Então como que eu resolvi esse negócio? Com todo respeito. Vamos lá. Lembre-se que eu rezava perguntando, né? Uhum. Então, Santa Maria, Mãe de Deus. Não, Santa Maria não é. É Santa Maria, né? Como é que é? Santa Maria, Mãe de Deus, isso. Santa Maria, Mãe de Deus. Eu falei assim, bom, como que eu farei para saber se eu posso ou não rezar essa parte? Aí eu me lembrei que no meio protestante, uma grande ala aceita os 7 primeiros concílios da igreja. Uhum. Uma ala menor aceita só os 4 primeiros concílios da igreja. E lembre-se que nós temos o terceiro concílio, é o concílio de Éfeso. O quarto concílio é o concílio de Calcedônia. Ou seja, os evangélicos, em linhas gerais, aceitam os 7 primeiros ou os 4 primeiros. Independentemente daqueles que aceitam os 7 primeiros ou os 4 primeiros, o concílio de Éfeso é o terceiro, o concílio de Calcedônia é o segundo. E o que é tratado ali? O concílio de Éfeso trata a ideia de Maria como mãe de Deus, o Theotokos. Uhum. Você lembra disso? É catequista. E ali ele define essa ideia sobre Maria, mãe de Deus, e sobre Jesus. E o concílio de Calcedônia tenta exemplificar isso. É aí que vem a ideia da união hipostática, que no grego é hipóstasis, né? Aquilo que vem por baixo, mas que ali teve um cunho mais assim teológico, que veio a ideia de substância, Uhum. de pessoa. E qual que é a ideia? Jesus, ele Jesus é uma pessoa divina com 2 naturezas, humana e divina, correto? Uhum. Portanto, Maria, ela não poderia ser mãe da parte divina e não da parte humana. E como que eu raciocinei? Eu falei assim, bom, eu tenho um filho. O meu filho é composto de alma e corpo. No meio protestante tem a ideia de dicotomia e tricotomia. Tricotomia é quando você acha que o ser humano é corpo, alma e espírito. Dicotomia, o homem é apenas uma parte material, uma parte espiritual. Essa parte espiritual, independente se você falar corpo ou espírito, é uma coisa só. Aí eu pensei, bom, o meu filho, eu sou pai do corpo do meu filho e da alma, não? Não é possível. Não é possível. Eu sou pai da alma e do corpo, não, também não é possível. Eu sou pai do meu filho inteiro. Então, Maria é mãe de Jesus justamente por conta disso. Ela não pode ser mãe do Jesus humano e do divino, não, meu Deus do céu. Isso não significa que ela criou Jesus. Uhum. Que ela gerou a natureza divina Que dele. naturou a natureza divina dele. Jesus já existia. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Exato. Mas em algum momento ele encarnou. Uhum. Bom, aí eu falei assim, então, perfeito, eu posso rezar essa parte. Santa Maria, Mãe de Deus. Agora, rogai por nós. Como que Maria pode rogar por mim? Então veja que eu fui resolvendo, depois do final, se você quiser, eu posso para não ficar tão longo, mas assim, eu fui resolvendo ponto por ponto. Até o momento em que eu resolvi essa segunda parte do Ave Maria, que falei assim, não, Deus está nesse negócio. Coisa linda, quando um dia eu me flagrei rezando assim, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Convicto. Bom, até aqui deu pra entender? Com certeza. Ok. Belíssimo testemunho, inclusive. Até falar pro pessoal que tá aí de casa, pessoal, ó, se vocês puderem, a gente tá na nossa 8ª edição, tá? É um projeto que a gente tem feito com bastante carinho, com bastante amor, mas a gente precisa de você dando like, se inscrevendo no canal para que a gente consiga trazer convidados tão interessantes aí como o Samuel, tá bom? Então já fica aí o aviso. Mas, por favor, prossiga, Samuel. Bom, aí você veja como Deus é lindo, né? Uhum. Eu fiquei lá se chamava, na Missão Belém, chama-se Balsa, né? O Mosteiro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, há um hábito na Missão Belém de chamar de Balsa. Fala Balsa é esse mosteiro em Santos, na divisa de Santos. Eles têm só um sítio? Não, a Missão Belém tem 200 casas de acolhida. Que coisa, hein? 200 casas de acolhida. Atrás da minha casa está construindo um hospital de 19 andares para os mais vulneráveis. Há uma creche próxima à Catedral da Sé que acolhe crianças de rua. Há uma sede no Japão. Criaram ao lado do lixão, no Haiti, um hospital e uma escola e resgataram 3.000 crianças do lixão. Eu entrei na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, pô. É. E só perguntando uma questão sobre isso, eu sou bastante admirador do trabalho da Missão Belém, eu não conheço muito bem os números. Hoje, mais ou menos, quantas pessoas são atendidas? Você sabe mais ou menos essa... Olha, eu não sei exatamente os números, tá? Eu não quero dar um número impreciso aqui. Claro. Mas só uma estimativa. Mas assim, ó, só na Catedral da Sé, eu acho que por dia, se eu não me engano, chega a, sei lá, 1.000 pessoas, acho que por mês eles acolhem ali, talvez até mais, tá? Eu não sei especificar mais ou menos o número, mas assim, é muita gente. São 200 casas de acolhida, né? O que eu posso lhe dizer é que 100% das pessoas resgatadas da rua, 67% são recuperadas. Caramba! E eu estou dentro desse número. Olha só, 67%? 67%. Voltam para a família, voltam para suas igrejas, voltam ao trabalho, ficam ou na própria comunidade ou fora dela. Você vê, eu sou uma prova viva disso. Nossa! É muito, né? Eu já fui visitar uma das casas ali na Missão Belém. Ali na Missão Belém há um prédio de 10 andares, que você já visitou, né? Que é o prédio que eu entrei. É aquele da frente ali da catedral. Aquele da frente da catedral, né? Ali se chama Mosteiro Vida Nova. E acolhe muita gente, acho que deve ser umas 80 pessoas por dia, talvez até mais. É que assim, eu não quero falar números para não ser... talvez seja até mais, eu tô diminuindo aqui. Mas é muita gente. É muita gente todo santo dia. Né? Padre Jean Pietro começou, Padre Jean Pietro e Irmã Cacilda. Fica um abraço aí pros dois, viu? Que belíssima obra e é uma honra ter vocês aqui conosco na Igreja do Brasil, atendendo tantas pessoas assim. Quem puder, ajude a Missão Belém, né? Sim, com certeza. Bom, aí eu fiquei 16 dias na balsa e eu resolvi pedir que eles me levassem, me transferissem para a Sé, né? Me levaram lá pro prédio da Sé. Aí no prédio da Sé, eu entrei no 5º andar, cada casa tem o nome de um santo, e depois eu fui pro 10º andar. Fiquei lá como uma espécie de cooperador, mas eu limpava as escadas. Eu fiquei lá uns 6 meses, uns 5 meses mais ou menos e pouco, só limpando as escadas. Eram 10 andares, né? E eu me lembro que a minha tia, quando lavava minhas roupas, ela falava pra mim assim: Samuel, a tia tá lavando sua roupa, tá muito encardida. Mas quando eu oro, eu falo: Senhor, do mesmo jeito que eu estou lavando a roupa do meu sobrinho, para que ela fique branca, esfregando, lava a alma do meu sobrinho. Nossa, aquilo me feriu fundo. E eu me lembro que quando eu limpava as escadas da Sé, eu fazia a mesma coisa. Senhor, eu tô limpando esses degraus. E do mesmo esforço que eu estou fazendo aqui, eu peço que em oração, lava a alma desses irmãos. Cuide desses irmãos. E eu fiquei esse período ali.
Num segundo momento, quando terminou esses 6 meses, eu me batizei. Foi no dia 25 de dezembro, Olha, Natal. Natal, lá na Guadalupe, né? E então eu fui convidado para assumir a biometria da praça do Mosteiro Vida Nova. Os missionários saíam, resgatavam as crianças de rua, resgatavam os irmãos de rua, e eu fazia o cadastro, fazia a leitura da biometria, cadastrava, orava pelos irmãos, depois eles iam para o banho, tomavam um café e eram acolhidos nas casas, e das casas eles iam para os sítios. Eu fiquei um bom tempo ali. E ali, como eu agora estava trabalhando na Missão Belém, eu fui morar numa casa chamada Casa Salete, no interior, atrás do Templo de Salomão. E ali no Brás. Ali no Brás, exato. E ali, Deus me deu mais 2 sonhos. E assim, esse é extraordinário. Veja você, eu sonhei, sempre eu saía da Catedral da Sé e eu ia para a Casa Salete, ali do Mosteiro Vida Nova para a Casa Salete, que é no Brás. Da Casa Salete eu ia a pé, fazia esse percurso a pé, passar pelo Dom Pedro II ali, tudo a pé. Então, eu sonhei que eu estava no 10º andar e havia vários demônios querendo acabar com a minha vida. E no primeiro momento, o que eu fiz? Eu fugi. E ao fugir, eu via adolescentes, numa mesa, adolescentes com cadeiras, uma mesa, um som, eles estavam fumando, bebendo, usando drogas, dançando, jovens. E eu passava, me agachava, ia engatinhando para que os demônios não me vissem. E nesse momento, eu bati a cabeça em uma barreira verde. E quando eu me levanto, eu dou de cara com uma moça branca, cabelos encaracolados e terno verde. Ela estava com a mão sobre a cerca, inclinada para mim. E a gente fica frente a frente. Aí eu acordei. Um segundo sonho que eu tive é que eu estava... Olha, isso é muito forte. Eu estava em uma fila enorme com pessoas vestidas de branco. Todas de branco. E tinha uma mulher lá na frente. E eu falava assim, nossa, que fila é essa? Aí uma voz me dizia, Samuel, esta é a fila dos mártires. E como eu havia estudado teologia, eu sabia que mártir é aqueles que estavam dispostos a morrer por Jesus. E eu não queria morrer. Então eu falei assim, se é a fila dos mártires, aqui eu não vou ficar. Eu saio da fila. Havia uma cortina como essa, bem grande, e saíam 3 anjos atrás da cortina. Um tinha uma espada de prata, isso é um sonho, tinha uma espada de prata gigante, que ele colocava na minha frente e falava assim, Samuel, é necessário você passar por isso, volta para a fila. Quando eu volto para a fila, eu vejo uma mulher na minha frente com cabelo com cor de sol, branca, e ela me falava assim, ó, Samuel, ajoelhe-se. E eu me ajoelhava. E eu percebi que na mão dela, na mão esquerda dela, havia um gancho. Sabe, lembra do Capitão Gancho? Havia um gancho muito grande, como fosse um anzol grande, de ouro puro, bem afiado na ponta. E ela me pescava. É como se ela... Sabe quando você pesca um peixe pela boca? Ela ia encostando esse anzol bem perto do meu pescoço, como se fosse me fisgar. E eu falava assim, meu Deus, eu vou doer, eu vou morrer, vai doer. E quando encostava aqui, dava um zoom, eu via o anzol passando por dentro da minha garganta. E eu falava assim, nossa, não doeu, eu fui purificado. Aí eu acordei. Por muito tempo eu achei que eu ia ter câncer de garganta. Eu não entendi esse sonho. Como aconteceu com a mãe de São Camilo de Leles, né? Que achava que ele seria um contrabandista, um arruaceiro, quando ela sonhou vários meninos vindo com o sinal da cruz vermelha. Que isso era muito associado com... Então eu tive mais ou menos esse espanto.
Bom, eu voltei para o Mosteiro Vida Nova, pedi para que eu ficasse morando lá, no 10º andar. Aí eu voltei e comecei a morar no 10º andar. E mexendo no Instagram no intervalo, apareceu um curso do professor Olavo de Carvalho. Aí eu cliquei no curso, me levou para um grupo do WhatsApp, e no grupo do WhatsApp havia 543 participantes. À época, era possível você vislumbrar os participantes, hoje eles fecham. E eu tô lá, vendo os participantes, de repente, eu vejo a foto de uma moça idêntica ao meu sonho, branca com cabelos encaracolados. Eu falei assim, nossa, essa aqui é a moça do meu sonho. Aí eu fui lá e falei assim, Senhor, lembra do projeto que eu tinha de ensinar jovens, etc? Eu falei assim, Senhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar para essa moça e vou contar para ela que eu tive um sonho com ela, vou contar a minha vida inteira para ela, o que eu fiz no passado, e terceiro, eu vou convidar para ela ser minha sócia. O problema é que essa moça se chama Karine Skandar, ela nasceu no Paraná, participou dos grupos de estudo do José Muni Nasser e também estava bem assim emparelhada, digamos, com o grupo do Olavo de Carvalho, mas ela não tinha muito assim, ela viu o Olavo à época meio, sabe? Ela estava mais grudada ali no José Muni Nasser. Ela fez medicina, casou-se com um grupo, com um gringo, com um turco, e foi morar nos Estados Unidos, na Califórnia. E médica, teve o diploma reconhecido por medicina bem estabilizada. Aí você imagina um jovem, né? Um homem ligando para ela e falando assim, eu falei assim, Deus, eu vou ligar, vou contar tudo e vou pedir para ela ser minha sócia. Se o senhor está nesse negócio, ela vai me dizer um sim. E eu liguei e falei assim, Karine, nós não nos conhecemos, nunca nos falamos na vida, mas é o seguinte, primeiro eu vou contar pra você quem eu sou. Eu fiz isso, vivi na rua, usei drogas, passei pela Cracolândia, tal. Segundo, como é a minha situação hoje? Eu tenho 2 chinelos, 2 calças, 2 camisetas e uma promessa de Deus no meu coração. É o que eu tenho. Terceiro, você quer ser minha sócia? Foi uma ligação meio intensa. Você tem noção? Você imagina uma mulher nos Estados Unidos, médica, morando na Califórnia, próximo da casa da Ana Paula Henkel, que é a jogadora de vôlei, muito bem, seguindo uma carreira, hoje ela faz residência, estudando para entrar na residência dos Estados Unidos. Aí liga o rapaz em São Paulo e fala assim, olha, a minha vida foi uma desgraça, errei demais, pequei, Deus me resgatou, tô no mosteiro, tenho 1 par de chinelos, 1 par de sapato, 2 calças, 2 camisetas. Você aceita ser a minha sócia? Ninguém aceitaria. Ela falou pra mim, e detalhe, no sonho eu a via com um terno verde, eu não havia contado isso pra ela, foi uma das minhas provas. Quando a gente fez a videochamada pela primeira vez, ela me aparece exatamente como eu sonhei com o terno verde. A gente tirou até print, tem um registro, vou te passar depois. Você tava falando, tava pensando, e tem justamente aquela passagem na escritura que Samuel é acordado durante a noite, né, e Deus fala, Samuel. Isso. Você tem o mesmo nome. Tem o mesmo nome, exato. Aí ela chegou, aí você, eu vou orar. Ela tirou um período de oração e me ligou um tempo depois, é maluca também, né? Me ligou um tempo depois e falou assim, Samuel, eu orei e Deus falou comigo. Deus falou para eu entrar nesse negócio. Não sei porquê, não sei explicar como, mas se Deus falou, eu vou obedecer. Considere-se meu sócio. Caraca. A gente não tinha nada. E veja, eu não tinha RG, eu não tinha conta bancária, eu não tinha nada. Essa menina aceitou ser minha sócia, sabendo a minha história. Porque um dos critérios para você ser sócio de alguém é você ter capital de giro, né, meu Deus do céu? Eu não tinha nem conta bancária. Aí veja a aprovação agora. Gente, isso é coisa linda, você não tem noção. Ela orando lá,
e eu orando aqui. Uhum. E lá no mosteiro eu teria que ficar apenas 1 ano. Deu 1 ano, eu precisava sair. Eu estava saindo da biometria. Aí o Cirineu me chamou e falou assim: Samuel, olha, acabou o seu tempo, tem 30 dias. Você tem 30 dias para procurar emprego. Para você poder seguir sua vida. Sua caminhada aqui já terminou. E nesse momento, eu entrei num profundo desespero. Então o que eu fazia? Eu saía para procurar emprego todos os dias. De manhã eu procurava emprego. À tarde eu estudava na biblioteca Mário de Andrade. E à noite eu rezava o terço na paróquia Nossa Senhora da Consolação. E veja, quando eu entrei na Missão Belém pela primeira vez, o nome era, a casa, que era o 6º andar, é Nossa Senhora da Consolação. Uhum. E eu desesperado e nada, fiz de tudo para conseguir emprego, nada. Nada. Aí eu chamei a minha madrinha. Disse: madrinha, eu vou pra rua. Eu não tenho o que fazer. Não consigo emprego. Ela falou assim: filho, eu vou orar com você. Vamos na paróquia Nossa Senhora da Consolação, que fica próximo da República. Não sei se você conhece. É maravilhosa, aquela gigantesca. Aquela gigantesca, linda. É. Aí nós entramos, nos ajoelhamos, tinha Jesus e a imagem de Nossa Senhora da Consolação. E nós começamos a orar. E ela do lado começou a orar em línguas. Orando em línguas. Aí terminou a oração, eu voltei. Nesse período faltava mais ou menos uns 15 dias ou 10 dias para eu ir embora, para eu ir pra rua. Uhum. Lógico que a Missão Belém não é deixar eu ir pra rua, mas assim, tinha um prazo que eu tinha que seguir minha vida e eu tava muito desesperado. E aí eu me lembro que aquela foi minha primeira experiência de que eu pedi a intercessão de Nossa Senhora, porque tudo fazia sentido na minha cabeça pelos estudos e pela experiência alheia. Uhum. Lembra quando eu estava tentando resolver aquelas questões do terço? É que eu não toquei nesse assunto, como que eu resolvi a questão da intercessão dos santos, mas eu consegui resolver. Então, quando aquilo fez sentido para mim, eu falei assim, pô, isso existe. Mas eu nunca tinha tido uma experiência de pedir a intercessão e receber uma resposta. Olha que lindo. Na mesma paróquia, num sábado, faltando assim 1 semana ou 12 dias, uma coisa assim para acabar o meu tempo na Missão Belém, eu entrei à noite. Antes de começar a missa, no sábado, tinha aquela campanha que eles faziam de rezar o terço todos os dias. Eu sentei no último banco, ou no penúltimo, uma coisa assim, lá no fundo. Abaixei a cabeça e, Senhor, meu Deus, como eu estou abatido. Eu vou para a rua, Senhor. Eu não tenho o que fazer. Eu não consigo emprego. Eu preciso da sua providência. Eu já pedi para tua mãe interceder por mim, eu não sei o que vai acontecer comigo. Nesse momento, passa um homem do meu lado, camisa preta, senta-se na minha frente, as costas dele para mim. E eu sou muito discreto, mas ao mesmo tempo muito observador. E de canto de olho eu observei que as pessoas olhavam para esse homem, antes que começasse a missa. E cochichavam, falavam com outro assim, meu Deus, mas quem que é esse? Aí eu dei uma empurradinha para cá, dei uma olhadinha. Quem era? O Alexandre Borges, o autor da Globo. Já ouviu falar? Uhum. Quando eu olhei que era o Alexandre Borges, Deus falou no meu coração assim, filho, pede para ele patrocinar o seu projeto. Eu falei assim, não, é impossível, porque como que eu não tenho conta bancária, não tenho RG, tô com um tênis velho, uma calça velha e uma camiseta desbotada. Como que eu não tenho projeto escrito? Jesus assim, vai lá, pede para ele. Bom, terminou a missa, todo mundo respeitou, né, fez tudo o que tinha que fazer. Terminou a missa, algumas pessoas foram lá pedir para tirar foto com ele e tal, porque ele é muito famoso, ele fez várias novelas na Globo e tal. Aí eu, muito constrangido, eu falei assim, Alexandre, veja bem, eu tenho um projeto e eu quero muito apresentar para o senhor. Sinceramente, eu não ia conversar com o senhor aqui, mas Deus falou no meu coração assim, apresenta para ele, eu vou apresentar. O projeto é assim, 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 eu quero ensinar literatura e filosofia para jovens e cujo
o bojo é baseado em textos bíblicos, né, como coragem, honestidade, sobre amar o próximo, a importância da igreja, de Jesus Cristo, etc., mas de um jeito mais assim, para que as pessoas sintam os valores cristãos, a partir das histórias que emergem dos textos. Ele falou assim, anota meu e-mail. Eu anotei o e-mail. Você me manda o seu projeto. Aí eu liguei para Karine Cicarini, lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Olha, você não sabe o que aconteceu. Ele quer que enviemos o nosso projeto para ele. Aí eu redigi aqui, mandei para ela formatou, mandamos para ele. Faltando mais ou menos uns 3 ou 4 dias para eu ir para a rua, ele depositou R$5.000 na minha conta. Samuel, eu gostei do seu projeto. Na minha conta não, na conta da Karine, que nem conta eu tinha. Faltando assim 2 dias, eu não lembro, ou no mesmo período, um amigo, um irmão que é coordenador do departamento de trufas, que trabalha, aí que entra as trufas, ele me ligou e falou assim, Samuel, você quer vender trufa na rua? Eu vou te dar uma casa, que era uma casa linda, casa, internet, banho quente, cama, cobertor, a casa toda mobiliada, você só vai vender trufa na rua. Tudo é por minha conta. Se quiser, pode vir morar aqui. Na mesma semana, eu recebi R$5.000 para investir no meu projeto, uma casa para morar toda mobiliada e ainda por cima o emprego das trufas, que mal eu sabia que seria um projeto que Deus estava abrindo para mim e para a Karine, que é o que nós trabalhamos hoje. Uhum. Você percebe? Bom, veja que quando eu pedi a intercessão aconteceu. E uma segunda coisa interessante é que, lembra quando eu falei do sonho da Nossa Senhora, né, que da mulher? Eu estava em casa e nesse momento, eu passando os vídeos, eu vi aquele anúncio dos arautos do Evangelho para se consagrar a Nossa Senhora de Fátima. Pelo método de São Luís Maria, né? Existe, pelo método de São Maria. Aí eu fui lá, me inscrevi, era gratuito, fui fazendo, fiz, depois eu fui lá, eu acho que é Cachoeirinha Paulista, não lembro agora onde é. Lá eles têm várias, tem Cotia, né? Mas não é dessa de Cotia, é uma mais... Da Serra da Cantareira? É, Serra da Cantareira, que é linda. Eu fiz todo o curso, fui lá me consagrar no dia, aí entra a imagem de Nossa Senhora de Fátima, eu não tinha visto ainda, não tinha reparado. Quando entrou, que eu vi no rosto dela e no cabelo, eu falei assim, gente, é a mulher do meu sonho. Aí que eu fui entender que a consagração não era que eu ia ter um câncer de garganta. E aquele gancho não é que eu ia... Era ela me laçando para que eu fosse consagrado, entende? Então aquilo foi muito forte para mim. Eu falei assim, gente, como que Deus conduz as coisas de uma maneira que a gente, assim, nos escapa. Bom, a empresa... Eu comecei a vender trufas nas ruas... por muito tempo, nunca tinha vendido nenhuma bala, eu não sabia vender, nunca tive aptidão para vendas. Aí o coordenador me deu um cooler na mão e deu as trufas. Aqui cabe uma explicação, né? A Missão Belém, ela criou uma fábrica de trufas belgas de alta qualidade no interior de São Paulo, em Atibaia. Uhum. E quando você compra uma caixinha de trufas, que contém 4 trufas, quando você compra uma caixinha de trufas, uma criança resgatada do lixão do Haiti ou das ruas de São Paulo recebe um prato de comida, uma refeição completa. Entende? Uhum. Bom, esse aqui é um ponto importante. Então, eu saía nas ruas como um trabalho missionário. Aí eu observei que, sei lá, 90% do trabalho da Missão Belém são as trufas vendidas nas paróquias de São Paulo e paróquias do ABC. Então, eu e a Karine, nós abrimos uma empresa chamada Be Strong, cujo objetivo é expandir a venda dessas trufas para além dos muros da Missão Belém. E a ideia, a princípio, é entrar nas escolas, empresas, universidades e nas igrejas evangélicas. E nós tivemos a graça de sermos acolhidos pelo pastor Luiz Saião, que hoje é um dos pastores mais renomados no cenário brasileiro. Ele já participou do Brasil Paralelo,
Poste Crer, do programa do Vilela. Ele é muito conceituado. E ele abriu as portas, nós vendemos trufas na igreja dele, conseguimos 114 almoços para as crianças e fechamos uma parceria para vender ali mensalmente, né, para poder ajudar essas crianças. Ele abriu o coração assim. E nós hoje temos essa empresa chamada Bistrong com sede na Vida Paulista. A Karine é minha sócia. Então, assim, veja como que Deus ele foi gracioso, né? Quando eu vejo a minha história de vida, eu penso, eu até brinco, né? Eu brinco com as pessoas assim, quem é o Samuel? Eu sou o Lutero que voltou para a casa do pai. Olha só. E a minha história de vida de altos e baixos. Eu me lembro, assim, você me desculpe, eu sou um péssimo cantor, mas eu me lembro, quando eu estava nas ruas, um hino que me emocionou muito, que eu ouvi na voz do Frei Gilson, é aquele assim, né? Tu te abeirastes a rua, eu falo rua pela minha história, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome, jovem, levanta-te e vá para o centro de São Paulo. Lá na rua eu larguei minhas drogas, junto a ti. Não é coisa linda? Assim, então eu vejo que eu não era nada. Eu merecia 1000 infernos. Se você olhar na perspectiva humana, o que Deus ganha me amando? É uma história bem... Você percebe? Sim. E Samuel, acho que agora a gente já se encaminhando aí para a conclusão do podcast, falamos quase 2 horas já. Já? É. E, enfim, eu normalmente sempre faço algumas últimas perguntas, tá? E a primeira delas é o seguinte: você contou aí toda a sua trajetória, uma trajetória assim extremamente densa, profunda, um caminho que poucos trilharam, né, da forma como você trilhou. E, enfim, indique então, portanto, 3 livros que te ajudaram durante esse período todo e que você acha que o ouvinte que está aqui possa de fato se identificar e se edificar. Pode ser livros tanto de filosofia, de teologia, o que for. A gente fala assim, com exceção da Bíblia, né? Porque a Bíblia todo mundo deve ler. Sim, Olha, livros que me ajudaram muito nessa trajetória, bom, a Bíblia, evidentemente, só que uma sugestão, eu vou citar 2 livros de 2 santos que eu acho que vale muito a pena ler. O livro de Santo Antônio, a biografia de Santo Antônio, que caiu em minhas mãos também. Você sabe o nome do autor? Eu não lembro o nome do autor. Tá? E tem um outro também que eu não vou lembrar o nome do autor, que é o São Camilo de Leles. A gente vai achar aqui, a gente coloca na descrição. Coloca ali, eu peço desculpas que eu não vou lembrar, me fugiu. Mas o São Camilo de Leles é fantástico, eu sugiro que os irmãos leiam, pelo seguinte, a mãe de São Camilo teve um sonho, né, que ele da Cruz Vermelha, lembra? E veja, ele teve uma ferida no pé, ele foi lá para o Hospital Santiago, e o diretor fez um acordo com ele, você fica aqui, nós vamos cuidar do seu pé e você cuida dos doentes e cuida e dá uma assistência para os enfermeiros. Ele foi um péssimo profissional, brigava com os enfermeiros, brigava com os doentes, a ponto de ser expulso do hospital. E eu fui expulso do Seminário Batista. Eu falei, opa! Só que ele voltou como padroeiro dos enfermeiros. Eu espero que um dia Deus me faça eu voltar como padroeiro dos educadores. É uma brincadeira. Ele era viciado em jogo.
Então ele empenhorou, ele tirou a própria camisa do corpo para continuar jogando. Eu já cheguei a empenhorar a roupa para poder usar drogas. Então veja que situação análoga. Percebe? Então, assim, essas experiências que você lê com os santos, eu acho que edifica você, porque você vê que eles, por um lado, passaram necessidades análogas às nossas, mas venceram confiando em Jesus. Então, eu acho que esses dois é maravilhoso. E um outro, mais dois, pode ser dois? Claro. É do Etienne Gilson, Filosofia Medieval Cristã, História da Filosofia Cristã, e do Otto Maria Carpo, Otto Maria Carpo é difícil de achar, né? É difícil. Tem aquela coleção que foi publicada recentemente do História da Filosofia Ocidental. Você encontra até na internet também. Esse livro é espetacular. Eu acho que esses livros, dois assim seculares e dois cristãos, eu acho que contribuem bastante. Claro. A gente vai deixar todos os links aqui na descrição, tá, pessoal? E aí a gente coloca lá os autores, certo? Porque acho que isso já pode vos auxiliar. Samuel, que testemunho. Tá, que testemunho extremamente tocante, edificante, assim, às vezes até difícil de responder, porque é uma trilha individual que você teve, aí de fato a gente consegue ver o dedo de Deus nisso tudo, e é uma honra poder te receber aqui. Quais as suas redes sociais e as redes sociais da Be Strong, para o pessoal poder aí seguir? Sim, bom, vocês podem seguir as duas redes, né? A da minha empresa é Be Strong Brasil, tá? Be seja forte, né? Então é o B e o E. Be Strong, S mudo, Strong Brasil com Z. Então, Be Strong Brasil. E o meu Instagram é Samuel Barreto BR. Samuel Barreto BR. Pode me seguir lá que eu ficarei muito grato. Perfeito. Tá bom? Samuel, muito obrigado aí pelo seu testemunho. Você que está conosco até agora, por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe, coloca aí nos comentários também quem vocês gostariam que a gente trouxesse nesses próximos programas. E a gente fica então agora com vocês, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima edição do Aquinotalks. Um abração, fiquem com Deus. Amém.